queria agradecer a todos que vieram para a exposição, principalmente a Juliana, que aceitou o convite. Agradecer a Thaís também, que infelizmente ela não pôde estar presente, mas por um motivo super nobre. Agradecer a Maria Antônia pela oportunidade e por essa experiência de montar nessa sala expositiva com a história que a Maria Antônia tem. Então, acho que foi um projeto muito bacana para eu poder desenvolver. E eu acho que é meio isso de introdução. Falar um pouquinho da exposição. Essa exposição ela é um recorte do último 1 ano e meio de produção. E ela é baseada 95% em um arquivo de uma manifestação do dia 24/5/2017, em Brasília. Então, todas as imagens e as instalações, elas foram pensadas através desse arquivo. E esse arquivo ele foi criando um corpo e um núcleo de novos trabalhos, que começou com uma edição de um livro de artista, que eram as imagens manipuladas através do seu sistema de cor, saturação, e pensando também todas essas questões da imagem que eu vou criando esses arquivos, que é a multiplicação, a repetição, como ocorre o compartilhamento delas, porque todas essas imagens que eu me apropriei e criei esse arquivo, elas são todas dos meios de comunicação. Então, você vê, tem imagens tanto da Folha de São Paulo, como da Mídia Ninja. E conforme foi constituindo o grupo de trabalhos para a exposição, eu fui vendo também como que era feita a representação dessas imagens, as narrativas. Então, não tem nenhuma imagem repetida, mas ao mesmo tempo tem várias imagens de pontos de vista diferentes do mesmo acontecimento. E naturalmente os trabalhos foram criando conexões, e eu fui montando eles, pensando massas de cor, como eu ia criar interferências e ações sobre a imagem. Então, tem alguns trabalhos que têm o mesmo acontecimento, mas de pontos de vistas diferentes, que foram fotógrafos diferentes que fizeram isso. Então, numa instalação, tem uma perspectiva e um ponto de vista do acontecimento, que em um dos trabalhos bidimensionais tem o mesmo acontecimento, mas só que em outra perspectiva. Então, assim, até na hora da montagem, que foi muito bacana, e a Thaís também foi muito generosa e deu para conversar muito bem na montagem, porque tinha se definido duas coisas, aonde as duas instalações iriam estar. Mas, ao mesmo tempo, não tinha definição dos trabalhos bidimensionais que estão nas paredes laterais do espaço expositivo. E aí, no final, foi se discutindo nisso ao decorrer de um dia, e a gente chegou nessa diagramação, assim. E eu acho interessante falar a diagramação e não a composição espacial, por quê? Porque até mesmo os trabalhos, eles pensam esses artifícios técnicos de como essas imagens são mostradas. Então, tem essas questões da diagramação também, que entra no trabalho, em questão de recorte, como que a cor vai entrar no trabalho. Então, isso foi bem interessante, que aí foi criando outros núcleos, tanto que tinha mais um trabalho novo, mais uma pintura nova, que a gente tentou, e no final saiu da exposição, porque a gente não conseguia colocar ele num lugar nenhum, porque ele chamava
a tensão visual, porque ele era quase um rosa fluorescente. E a imagem também tinha essa questão, porque quando eu estou nessa série nova que eu fiz para a exposição, eu pensei no que? Assim, a imagem e uma massa de cor. Tá, defini isso. Mas qual era a intenção dessa massa de cor? Então, eu pegava as cores predominantes da imagem e criava uma cor com elas para criar um rebatimento e um duplo através da matéria da tinta sobre a tela. E também até pensando assim, essas variantes se esse trabalho é realmente uma pintura ou ele é um trabalho bidimensional que se utiliza da tinta para fazer a composição espacial da superfície. Então, eu acho que esses são elementos que entraram no trabalho que eles estavam mais velados, eles estavam mais escondidos nos trabalhos anteriores, né? Então, a partir disso, eu fui pensando a questão técnica dos trabalhos e o último trabalho a ficar pronto é a instalação cortina de fumaça, né? Que são 3 painéis que vai de um gradiente do cinza para o preto e uma grande impressão digital. E na frente deles tem um display com uma impressão em PVC de tons de cinza que você olhando a imagem que está impressa do painel atrás, ela cria tipo um difusor, né? Então eu começo a pegar e tentar compreender os elementos da própria comunicação visual, que o trabalho foi feito pensando isso, a questão do outdoor, a questão dessa impressão digital de grande escala, para a questão publicitária, como usar a cor, a questão da infografia também, que é criar um dispositivo visual que tenha informação. Então, esse gradiente das cores, os 2 tons de cinza e o preto, eles foram retirados da própria imagem. E esse difusor que está impresso em cinza, transparente, ele também é um gradiente que está no cinza, né? E o que é bacana nessa imagem, e até essa que está atrás da gente, é o que? A imagem do cortina de fumaça, eu transformei ela em vetor. Então, ela não fica... Como são imagens que são todas vinculadas à internet, elas são imagens que não têm qualidade de impressão, né? Você tem que fazer várias manipulações nelas. Mas, ao mesmo tempo, eu preferi não fazer essas manipulações e deixar essa falta de qualidade como ação que distorce um pouco a imagem, né? Então, quando você olha de longe a cortina de fumaça, você vê a imagem perfeita. E você vai chegando próximo dela, você vai começando a ver vários desenhos secundários que vão construindo a imagem. Que fica... Não tem a questão do ponto, né? Do pixel, né? E essa daqui de trás, ela tem essa questão, porque ela era uma imagem super de baixa qualidade, e a única coisa que eu fiz para fazer essa grande impressão, que ela tem 2,5 por 4 metros, foi aumentar os DPIs da resolução, e tanto quando você chega perto dela também, você já começa a ver os pontos, e foi interessante quando eu fui fazer a impressão, a pessoa que estava fazendo a saída digital falou assim, preciso que você venha aqui agora, porque a sua imagem está cheia de estria. Aí eu falei, como assim minha imagem está cheia de estria? Eu falei assim, eu não entendo o que seria isso, né? Aí quando eu cheguei para ver a imagem, ele falou, é isso, né? Que são os leves borradinhos que vão criando desenhos na imagem pela falta de qualidade dela. Nessa daqui. Seria isso daqui, ó.
que está aqui em volta, e aí você já vai começando, nessa você já começa a ver os quadradinhos, que naquela que está oposta, você não vê porque eu transformei ela em vetor. Então, quando você chega perto, você vai vendo vários recortes de camadas e camadas de outras imagens vetorizadas. Então, esse processo, eu acabei aprendendo muito também o como pensar essas imagens, né? Que deslocamentos, né? Porque eu vou trabalhando com uma dúvida também. Eu acho que o que me faz continuar produzindo e me dá vontade de produzir são essas dúvidas, né? Porque, em contrapartida, eu estou fazendo essas impressões em grandes escalas, mas os trabalhos bidimensionais, que são os com as cores, eles são feitos extremamente manuais no ateliê, né? Eles têm a fotografia, mas só que essa fotografia ela é transferida para a tela. Então, isso daí já quebra um outro código da imagem também, que é a inversão dela. Então, assim, até se você for pegar uma imagem dessas e você fizer uma pesquisa no Google Imagens, você não vai achar essa imagem, porque ela vai estar invertida. E isso eu só pensei, acho que você estava até junto, há uns 2 anos atrás, a gente estava numa mesa de conversa, não, um fotojornalista, né? Era o fotojornalista que tinha mais seguidores no Instagram. E ele colocava, assim, tipo, imagens de conflito, de guerra, que ele estava inserido tudo. Tipo, o cara era onipresente, ele cobria todas as guerras e conflitos. Exato. Impressionante a capacidade. E no meio do feed dele, de postagens, tinha uma foto dele surfando também. Um cara super bem apessoado, bonito, né? Aí foram ver, começaram a pesquisar. Meu, não tem tempo hábil dele estar aqui, nessa zona de conflito, e estar aqui depois de 3 dias. Aí foi ver o que aconteceu, que foi que me deu um start até para essas imagens. Vocês querem o quê? Ele pegava, tirava tipo um print screen da imagem de quem estava lá, e ele invertia a imagem no computador e postava. E ninguém achava a mesma imagem na internet, por exemplo. Então, assim... Porque o algoritmo de busca, por semelhança, não tem, ainda não tinha, talvez hoje em dia já tenha, mas não tinha essa inteligência de espelhar, não deve ter chegado nesse ponto. Não chegou, mas assim, é interessante. Não, inclusive o cara, ele não existia, né? Alguém tinha criado um heterônimo, porque também era um nome que não dava para rastrear. Não assim, dava para rastrear. Alguém que... Mas você pode rastrear o IP, né? Mas aí são outras. Mas aí teoricamente, o autor dessa cobertura, ele na verdade também era. Ele é um fake, né? Ele é fake, né? Então assim, eu também fui pensando essa coisa da artificialidade, da escolha do ponto de vista da pessoa que fez essa imagem. Então, aqui tem algumas imagens que são, para mim, importantes de ter inserido nesse contexto da exposição. Por quê? Porque tem 2 imagens que elas estão na diagonal e outra quase uma de frente para a outra, que é o quê? O repórter tirando a foto também, ele no meio do acontecimento. E, assim, eu tomei um cuidado do quê? Sempre manter um espaço entre esse conflito que ocorreu. De qual maneira nessa exposição? Todos os trabalhos, eles não mostram o ato da violência física entre 2 lados. Ele mostra como seria tipo a terra de ninguém, né? O meio do caminho do acontecimento, ou até ao mesmo tempo o depois, né? O que fica, né? O detrito do conflito, né? Porque no caso desse arquivo do dia 24 de maio de 2017, o que acontece? Não era uma manifestação, se tornou uma manifestação, mas não era uma manifestação pró uma coisa específica.
Então, nós tínhamos desde Fora Temer, questões sindicais, questões da Previdência, questões também do movimento Passe Livre, e esse momento e esse arquivo me chamou muita atenção, porque foi a única manifestação até o momento que eles conseguiram invadir um ministério. E eles queriam, acho que invadir, se eu não estou enganado, o Ministério da Economia e invadiram o Ministério da Agricultura. E o da Cultura, né? Eu não queria falar da cultura porque não existe mais, né? Mas que aí é exatamente isso daqui, essa imagem que está aqui em tom de magenta, ela é exatamente isso. Eles já tinham colocado fogo, o pessoal foi lá correndo, pôs tapume rosa e ainda continuou, porque isso daí começou meio que na hora do almoço e foi até a noite também, né? E foi interessante como isso foi, assim, igual a Juliana comentou também, esse algoritmo da imagem, quanto isso foi replicado, sabe? Como que esse algoritmo da imagem hoje em dia funciona por causa de cliques e compartilhamentos. Então, isso daí são coisas que estão vindo com mais efetividade no trabalho e de pesquisas também, assim, tipo, e de artistas que eu vejo, né? Tem coisas assim, eu até fiz uma colinha, sim, eu estou vendo agora e até já estava impregnado no meu pensamento de construção do trabalho, mas ele não estava efetivamente organizado. Agora que eu estou começando a tirar algumas camadas que aí eu encontrei por causa de pesquisas e de amigos que trabalham na área, que chama o Alberto Cairo. Ele é um espanhol, ele deve estar em torno dos seus 55, 60 anos, e hoje em dia ele, a cada 3 meses, ele dá uma aula em uma universidade no mundo. O que eu achei ele muito interessante, assim, ele foi a pessoa do final da década de 80 até agora que implementou no mundo o que seria a infografia hoje, né? Então, o que é a infografia hoje? Então, você pega um jornal ou um site de notícias que vai ter aqueles gráficos de, número tal, a popularidade dele subiu, abaixou, e vai ter aquele desenho visual informativo. Então, ele implementou. Então, aqui no Brasil, por exemplo, em 91, ele veio para cá e ele fez toda essa implementação na Folha de São Paulo, por exemplo. Depois fez no Globo e depois no Estadão. E por que eu estou citando ele? Que ele determina algumas questões de como eu vou trazer uma informação através da visualidade. Em alguns momentos ele fala assim, como que eu vou lidar com o texto e com uma imagem? A imagem é uma legenda, o texto é uma legenda da imagem, e eu já tive algumas conversas dessas com a Juliana, por isso que eu achei pertinente o convite que eu fiz para ela, que ela pesquisou isso também, e o interessante, tanto ela, que também já escreveu textos sobre a minha produção e trabalha já há muito tempo na área, a formação dela é de jornalismo, que é igual da Thaís também. E eu acho isso muito interessante, que cria outros elementos didáticos na pesquisa delas, que é o quê? Como criar diálogos sobre trabalhos visuais e discutir isso. Então, essas coisas vão me pegando pelo caminho, porque hoje em dia, tanto a Juliana como a Thaís, elas se tornaram interlocutores da pesquisa também, né? Então, assim, elas conhecem, eu já participei de exposições que elas fizeram curadoria e elas já fizeram curadorias de exposições individuais minhas. Então, assim, elas têm
essa perspectiva do jornalismo que é muito interessante, que muitas das vezes eu fazendo o trabalho, ou mesmo o trabalho estando pronto, eu não vejo essas perspectivas, e aí, olha o que eu fiz. Você manda um WhatsApp, fala, pô, estou pensando nisso. E elas falam, pô, você podia ver isso, isso e isso, né? Então, essa troca, né? Essa generosidade, que eu acho que sintetiza muito bem na exposição também, na montagem da exposição, como os trabalhos foram feitos, assim, sabe? Eu até brinquei com a Thaís, né? Quando ela chegou para ver os trabalhos, ela falou assim, olha, deixa as 2 instalações prontas, e aí a gente vê os bidimensionais. Aí, ela veio no segundo dia de montagem, né? Pô, no primeiro dia, do jeito que eu sou ansioso, eu peguei e eu já deixei toda a exposição pronta do jeito que eu achava. E como ansioso que eu sou, eu não simplesmente fiz isso, mas também fotografei tudo e mandei para ela. Aí ela estava no processo de finalizar o texto, fazendo perguntas, tudo. Aí ela me mandou uma mensagem assim, pô, Diego, já está tudo pronto, né? Eu acho que eu só vou assinar o texto. Eu falei, pô, Thaís. Eu falei, não, vamos ver, vem ver a exposição então, vamos ver o que você acha, né? Enfim. E a intensidade de quando ela veio, aí a pessoa que estava trabalhando na produção comigo dos trabalhos, que é o Daniel Nogueira de Lima, que a gente fez até esse trabalho na residência dele. Estava junto também, que é um artista. A residência do espaço que ele tem, né? Exato, obrigado, que é o Barracão BTU. Vamos lá fazer o merchan. Aí, assim, eu tenho um jeito de montar meu trabalho que ele é extremamente duro. E eu já tive vários conflitos quando a Juliana foi fazer curadoria minha, de fazer assim, putz, assim não vai rolar. Aí depois conversou tudo. Aí, assim, é um aprendizado meu também, e ter generosidade com o trabalho, para que o trabalho seja, não é bem visto, mas assim, é que crie outros diálogos que eu não estou vendo, né? Pela perspectiva do curador. E quando ela vê, estava tudo, estava completamente diferente os bidimensionais, né? Aí eu estava fazendo duplinhas, sabe? Até assim, tipo... bem quadradinho, né? Bem retinho, lógico. No grid. Lógico, pô, só tem grid aqui. Aí assim, tipo, pô, aí são aquelas pérolas que aparecem na nossa vida, né? Aí no ateliê, esse magenta e o azulzinho estavam juntos, né? Essa nossa atual ministra... aí ela soltou o negócio do rosa e do azul, bem na época que, tipo, tava para vir fazer a montagem aqui. Aí eu falei, nossa, mas aí estão me dando muito material para trabalhar, até com o trabalho pronto. Aí eu até fiz essa brincadeira com ela, mas no final os dois não ficaram um do lado do outro, mas eu acho que ficou uma exposição que eu não esperava, sabe? Porque foi uma exposição uma montagem muito simples da exposição, tirando a instalação que está aqui atrás. Essa daqui a gente demorou mais um pouquinho para montar. Mas ela foi muito simples, ela foi muito dinâmica, sabe? Até mesmo com os prazos que a gente tinha, os prazos que eu tinha também, por questões da vida, tudo, enfim. Eu acho que criou essa perspectiva, assim, que eu achei bem legal. Já falei bastante, né? Tá bom.